Esta semana é uma daquelas que nós respondemos as dúvidas que recebemos semanalmente no e-mail do programa relacionados à cirurgia plástica. E o tema da semana, face. Afinal de contas, com o avanço da tecnologia e dos procedimentos cirúrgicos, todo mundo tenta correr atrás do prejuízo para não deixar nenhuma marca de expressão à vista. Mas o ideal é sempre consultar um profissional de confiança. Quando você decidir fazer o procedimento cirúrgico, procure sempre um bom profissional, principalmente se tratando do rosto, a parte mais aparente do corpo. Para sanar algumas das dúvidas, hoje nós vamos conversar com o Dr. Henrique Miller. Tudo bem? Bom. 40 days and 40 nights, the law was on her side. Who could stand when she's in demand? Her schemes and her plans. 'Cause we danced on the floor in the lounge. O assunto da semana é plástica facial. Por isso, nós vamos conversar com o Dr. Henrique Miller, que vai nos contar quais os procedimentos cirúrgicos mais utilizados. Olha, nós dentro da cirurgia de face nós temos uma gama de procedimentos, que vão desde procedimentos estéticos, então os procedimentos até que clínicas e médicos estetas fazem, às vezes com propriedades, às vezes a gente vê muitos erros, que são os preenchimentos, os peelings faciais para tratamento cutâneo, a toxina botulínica, que é uma medicação que eu utilizo muito, que é no intuito de inibir a musculatura e as rugas de expressão. Então é aquela coisa da testa franzida, dos pés de galinha, e já é um procedimento até interessante numa paciente mais jovem, a partir dos seus 30, 35 anos, que elas já começam a ter um certo envelhecimento. Isso vai retardando os teus sinais de envelhecimento tardio, né? E a própria cirurgia por si só. Como saber qual procedimento cirúrgico é mais adequado? Essa é uma pergunta muito interessante, porque chegam muitas pacientes, às vezes, com um determinado objetivo. Doutor, eu vim aqui fazendo um botox, como chama-se a toxina botulínica, porque a primeira marca que criou foi o Botox da Allergan, mas na realidade é uma toxina botulínica. Tu tens que avaliar cada paciente de maneira individual. Então, geralmente numa paciente tu faz mais de um procedimento. Numa paciente mais jovem, acaba tu fazendo só uma toxina botulínica, numa dessa algum preenchimento em suco nasogeniano, os sucos, esse famoso bigode chinês que a gente fala. Tu pega uma paciente que já vai passando dos seus 40, 50 anos, a gente já tem sinais de envelhecimento mais fortes. E esses sinais de envelhecimento vão fazer com que a gente procure um procedimento cirúrgico, né? Que o objetivo do procedimento cirúrgico é restaurar o descenso que a gente tem da face. Então toda a nossa musculatura e toda a pele da nossa face, ela começa a descer por gravidade e pelo próprio envelhecimento relacionado com exposição solar, pacientes tabagistas, que a gente já tem um envelhecimento maior, e tu vai buscar uma melhora desse reposicionamento da face. Se tratando do rosto, imagino que a cicatriz ainda seja algo mais preocupante para cada paciente. Como elas ficam neste caso? Olha, existe uma cicatriz padrão de uma cirurgia de face que tu vais adaptar a cada paciente. A cicatriz padrão é uma cicatriz que ela fica anterior à orelha, vem por detrás da região da orelha, onde a gente concentra um ponto de tração mais forte, que é uma cicatriz que fica inaparente. A gente sobe essa altura do pé do cabelo e, dependendo do que tu efetivamente vai tratar, às vezes tu vem anterior ao cabelo, às vezes tu vem pela região intracapilar, dependendo do que tu vais fazer ou do que tu vais buscar, né? Tu vais tratar o terço superior, a cauda do supercílio, uma incisão nessa região temporal, uma incisão muito boa, tu consegue ter uma ascensão do supercílio, melhora do canto externo do olho de uma maneira muito interessante, né? E quando tu vais tratar o pescoço, essa incisão posterior, pegando a região anterior à orelha, para que poder fazer um tratamento adequado do pescoço, que envolve às vezes uma lipoaspiração ou só uma tração do músculo platysma. Cada paciente tem que ser avaliada de maneira individual. Quais são os cuidados para uma boa recuperação? Olha, o cuidado de uma boa recuperação passa principalmente na movimentação do rosto ou do pescoço. Quando tu tens uma cirurgia de face, tu tem uma tração. Essa tração vai envolver essa cicatriz que a gente falou anteriormente. E se a gente começa a ter um movimento muito repentino do rosto, ou se a gente
fala demais nos primeiros 2, 3 dias contando da cirurgia, isso tudo vai fazendo uma força contrária à tração que tu fez. Isso pode prejudicar um pouco, não é um fator essencial. A gente nota que a paciente ela tem uma certa limitação social em torno de 1 semana, 10 dias, enquanto a gente está com a face muito inchada, as áreas dos olhos, quando a gente faz uma plástica de pálpebra associada, que tem os roxos na região dos olhos, as equimoses que a gente fala, depois desses 10 dias a paciente já se expõe naturalmente. Ela usa um lenço tampando as áreas da cicatriz, mas ela se expõe naturalmente. Até uns 30 dias que a gente já perde quase que 60%, 70% daquele edema que a gente tem inicial. A questão da idade, existe alguma mais adequada para este tipo de procedimento? Olha, como a gente falou anteriormente, Gi, o procedimento ele envolve várias idades. A gente sabe que o envelhecimento começa a se dar a partir dos 30 anos de idade, que começa a diminuir a dosagem de estrógeno da mulher e a gente começa a ter um envelhecimento. Claro que esse envelhecimento ele é bem mais lento no começo e depois ele vai se acentuando com a menopausa. Então, nas idades iniciais, a partir dos 30 anos, como a gente falou, a toxina botulínica é uma coisa muito interessante. A paciente, a menina, ela não tem ainda rugas de expressão, mas ela tem uma ruga dinâmica. Ela franze a testa, ela dá um sorriso e ela cria aqueles pés de galinha e aquilo começa a incomodar. Então, se tu faz uma inibição com a toxina botulínica, tu já tens um resultado interessante e tu acaba retardando um pouquinho aquele envelhecimento tardio, né? Toxina botulínica, o grande inconveniente dela seria a periodicidade que a gente tem que fazer, uma média de 4 a 6 meses, tu já tens que estar refazendo porque vai retomando a força muscular. A partir dos 40 anos, a gente já começa a pensar em envolver um outro tipo de procedimento associado. Então, dentro da cirurgia de face mesmo, então, ou trações, ou mini liftings, como a gente chama, pequenas trações que vão buscar uma melhora do contorno, o uso da gordura, a lipoenxertia, que a gente faz também no bumbum, que a gente comentou que faz no bumbum, ela também é muito interessante na face. A gente começa a perder um pouco a projeção malar, com o envelhecimento, então aquela face começa a ficar côncava, tu devolve aquela harmonia para a região malar, então com um enxerto de gordura que tem um resultado muito bom, né? E até salientando sobre idades e períodos ideais, é uma coisa interessante a gente comentar sobre uma paciente que fez uma cirurgia de face, pode operar novamente? Pode operar, é uma média que a gente comenta com as pacientes, assim, uma média de 7 a 10 anos depois de um procedimento cirúrgico de face, a gente às vezes já tem um envelhecimento na face ao ponto de pensar num novo procedimento. Se é que a gente pode dizer que existe uma validade para uma cirurgia, seria mais ou menos esse período que tu já estaria procurando um novo procedimento. Doutor Henrique, este tipo de procedimento, ele é destinado somente a mulheres ou homens também podem realizá-lo? Pode, na realidade a cirurgia de face é para ambos os sexos, né? Claro que no homem nós temos um pouco da calvície e aí tem muito um reposicionamento de cicatriz adequando a determinada inserção capilar que o homem vier a ter. Então vai ter algumas variáveis. Tanto no homem quanto a mulher tu vai buscar a naturalidade. O grande medo da mulher ou do paciente que vem te procurar para uma cirurgia de face, doutor, eu quero uma cirurgia, mas o meu medo é ficar artificial, como eu vejo às vezes pessoas na rua. Então tu tens que buscar naturalidade em ambos, não é aquela coisa, o homem tem que ser mais natural do que a mulher, não, todos querem uma naturalidade, ninguém vai voltar a ter 18 anos. Espero que nós tenhamos sanado algumas das suas dúvidas. Caso você permaneça com outras, entre em contato com o Dr. Henrique Mider, seja pelo site ou pelo telefone que está na telinha. O próximo programa relacionado a cirurgias plásticas, nós falaremos sobre abdômen. Não percam!